Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui juntos mais uma vez para darmos continuidade a essa semana ao estudo que nós estamos fazendo de homens da Bíblia, homens que serviram ao Senhor, homens que foram bênçãos do Senhor. E toda essa semana nós estamos orando pelos homens, estamos buscando a face do Senhor, pelos nossos irmãos, pedindo a Deus que nos dê mais sabedoria, que nos dê maturidade e que nos desafie a sermos homens firmes na presença do Senhor, firme e forte. Né? Ontem nós vimos sobre o homem de ferro e nós vamos, nesta noite, falar sobre um homem também que foi muito importante na palavra de Deus, embora importante é um destaque que ele teve, né? Mas que na sua vida não foi um homem que passou a vida toda numa boa, né? E um homem que teve projeção a vida toda. Não, ele sofreu, ele batalhou, ele passou por muitas lutas para que ele pudesse se firmar e para que Deus o abençoasse e para que ele tivesse uma vida tranquila. Antes de ter essa vida tranquila, ele enfrentou muitos problemas e muitas dificuldades na sua vida, mas deixou um exemplo maravilhoso para nós, um exemplo desafiador para nós, homens, e no enfoque que nós queremos dar nesta noite. Antes vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nos abençoa, fala aos nossos corações, mais uma vez nessa noite, através da Tua santa palavra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar hoje sobre um homem importantíssimo, né? Importantíssimo no sentido de um destaque especial na palavra do Senhor, no qual ele trouxe lições maravilhosas para a nossa vida e foi um homem que abençoou gerações. O nome deste homem é José, conhecido como José do Egito. A história de José, por demais conhecida por todos nós, né? Nós sabemos que, e às vezes nós falamos muito sobre a saída do povo de Deus do Egito, né? Para a terra prometida. O que é que eles estavam fazendo no Egito? Porque eles estavam no Egito. O que foi que levou eles ao Egito? Então, essa história de como o povo chegou no Egito está diretamente ligada à vida de José. Né? José era um jovem, um homem, um jovem, né? Amado por seu pai. Jacó amava muito José, né? E tinha um carinho especial por José. Mas José, ele tinha alguns atritos com seus irmãos. De vez em quando ele levava umas historinhas para lá, contava, o pai mandava ele vigiar os irmãos, ele contava as coisas dos irmãos. E Deus já, desde criança, lhe dava sonhos, ele tinha sonhos, e alguns sonhos não agradaram aos irmãos. Eu sei, para resumir essa história, os irmãos o venderam, né, como escravo. Iriam matá-los, mas desistiram de matá-lo. A ideia, a conversa entre eles, não vou matar, não. Venderam José como escravo. E José foi levado como escravo. José foi para o Egito e lá José sofreu muito, né? Sofreu muito, foi maltratado, né? Foi assediado sexualmente, terminou preso, mas pela misericórdia de Deus, como ele também era um homem temente ao Senhor, temente a Deus, Deus o abençoou. Ele teve sonho, ele revelava os sonhos. Uma vez o líder supremo do Egito teve um sonho, não conseguiu quem decifrasse. E o que aconteceu? Chamou José, José estava preso, mas foi chamado à presença do rei e decifrou o sonho, interpretou o sonho, falou do sonho, qual era o significado daquele sonho. E o que acontece? José é abençoado e daí, dessa parte da vida dele, depois de tantas lutas, de tanta dificuldade, ele se torna a segunda pessoa do faraó, ou seja, a segunda pessoa mais importante no Egito, o governador do Egito, por aí. E o que acontece, queridos? Nessa época tem uma seca lá onde a sua família está, na terra, na região da sua família.
E como o Egito ele estava com comidas armazenadas por causa do trabalho de José e da revelação de Deus a José, o Egito se tornou na época uma nação que vendia alimentos para outras nações. Ela tinha tanto que as nações vinham comprar, os povos vinham comprar comida, né, mantimento para eles. E queridos, diz a palavra de Deus que nesse bolo de pessoas, nesse aglomerado de pessoas que vieram, que chegaram para o Egito, quem veio? Os irmãos de José. Então os irmãos chegaram, quem eles encontram lá? José como o supremo líder, o governador. E eles não reconhecem José, mas José os reconhece. Ei, são meus irmãos. Esses são os meus irmãos. E ele reconhece, e ele ali trata os seus irmãos com... Ele é áspero com os seus irmãos, trata de uma forma dura. José já estava montando um estratagema com a sua família, e ele monta e acusa os irmãos de espia, e os irmãos ficam agoniados, aperreados, e aquela história toda. E uma passagem interessante, queridos, é quando José está conversando com seus irmãos, está aqui no livro de Gênesis 42, no versículo 24, e quando está nessa confusão, os irmãos não conheciam, não sabiam, e até falavam, se arrepender do que tinha feito. Olha, com aquele nosso irmão que a gente fez. Aí o outro, eu sei que não era para fazer isso com ele e tal. E eles conversando e achando que José não estava entendendo, mas não tinha intérprete, mas José estava entendendo tudo, né? Eles não sabiam, não reconheceram que era seu irmão e que ele falava a língua deles. E José, entendendo todo aquele sofrimento dos irmãos, né? Como eles se arrependeram do que fizeram e tal. Aí diz um versículo aqui maravilhoso, irmãos, diz assim, uma coisa linda. E retirou-se deles, José se retirou da presença dos seus irmãos, diz assim, versículo 24 do capítulo 42. E retirou-se deles e chorou. Se retirou da presença dos seus irmãos e chorou. Queridos, nesta noite nós queremos refletir na vida deste grande homem de Deus que nos deixou um legado importantíssimo. Duas coisas eu queria refletir, que nós refletíssemos, pelo menos duas coisas. A primeira é, irmãos, família é algo que está no nosso coração, tá? Muitas vezes nós queremos apagar, né? Dizer que não existe família, que família é só nas fotos, e família não sei o que, não, queridos, mas a família nós guardamos, ela anda no coração. Alguns não querem reconhecer, não querem aceitar, não querem entender por problemas que possam ter havido, dificuldades, né? Problemas de relacionamentos, né? Que não foram consertados, que não foram colocados na mesa, que não foram tratados. E isso gerou uma problemática grande emocional, e muitas pessoas, elas não conseguem reconhecer o lugar da família no coração. E nós vimos nessa passagem, que José reconheceu a família, né? Que José se emocionava com a sua família, que José tinha amor por sua família lá no fundo do seu coração, que José se emocionou, né, com a conversa dos seus irmãos e chegou até a chorar. Então família é algo, né, que está dentro do nosso coração. Não adianta você fugir, não adianta você dizer que não existe, você fazer que não, eu vivo só, eu tenho família, eu não tenho família. Tem, ela está no seu coração, está aí dentro. Pode você sufocar,
pode você querer abafar, mas que ela está aí dentro. Ela está aí dentro do seu coração. Irmãos, segundo, é que José perdoou e chamou a família para o Egito. Foi aí que o povo, que é povo, era povo ainda, veio, ainda não era uma nação, veio e ficou no Egito. E o povo de Deus foi crescendo ali no Egito. Daí, né, o porquê, depois que José morreu, que José veio outros faraós, não conheciam José, então começaram a maltratar o povo. Né? Depois da morte de José, né? Depois vieram outros governantes e não conheciam mais José, e ali não conheciam mais aquele povo e começaram a ficar com medo, porque o povo tinha crescido, o povo era grande. Mas todo o povo de José veio e conseguiu e ficou abrigada sobre a proteção de José. Então, José perdoou. José valorizou a sua família. É importante, queridos, e eu fico muito triste, eu quero falar hoje, como nós estamos nessa semana falando para os homens, lembrar disso, lembrar que nós como homens, como chefe de família, nós não podemos esquecer da nossa família. Muitos homens com boas intenções, até às vezes com boas intenções, com a intenção de crescer, né, na área material, crescer pessoalmente na sua vida pessoal, né, busca do famoso, né, e complicado sucesso. Essas pessoas se perdem. Elas começam a esquecer da família, começam a se ausentar da família, começam a se distanciar e algumas vezes começam a estranhar, né? Às vezes começam a deixar de lado aquelas pessoas que o valorizaram para dar prioridade e valor a quem não tem valor. E não são raros os casos, nem os casos que eu vi também no meu ministério, de homens que começaram uma vida com muita luta, muito labor, a mulher do lado ajudando, trabalhando, os dois juntos, e eles cresceram juntos com a ajuda da esposa, e quando a situação estava boa lá em cima, então ele simplesmente trocou, esqueceu a mulher, esqueceu os filhos, saiu numa aventura louca com alguém que queria somente gastar o seu dinheiro. Gastar o seu dinheiro com nada. E muitas vezes, em muitos dos casos, terminaram pobres de novo. Voltaram, ficaram pior, o estado anterior, o estado este pior do que o começo. E às vezes doentes, sem ter nem para onde ir. Aí a mulher, a que devia ser valorizada, acolhe muitas vezes. Algumas não acolhem, manda morrer lá na casa do cachorro, mas muitas acolhem ainda e traz aquela pessoa para dentro de casa. Está abandonando os filhos, deixa os filhos para lá, né? Às vezes acontece também com mulheres, né? Mulheres que começam a galgar posições na vida, né? A mulher agora está mais independente, está estudiosa, né? Ela está buscando o seu espaço, mas isso tem custado um preço alto para muitas famílias, né? Há também essa estranha o marido, estranha e quer sair para uma aventura louca, fora do contexto da família, fora do contexto de Deus, totalmente avesso. E nessa noite, nosso desafio é que nós, como homens, possamos valorizar e ter atenção para a nossa família. Não teve problema, o filho não foi aquilo que
que eu queria que ele fosse, a filha não partiu para outro lado e não sei o quê, esquece. Não, irmãos, família é família, é a nossa família, são os nossos filhos. E nós temos que investir nos nossos filhos. E nós temos que amar os nossos filhos, que temos que cuidar. Não vale muito a pena você se esgoelar, morrer para ter, esquecer. Não valeu nada na sua vida, não vale nada, nada. Você pode ser cheio disso, mas muito fraco, muito pobre em amor. Não tem a oportunidade de desfrutar de uma coisa maravilhosa, que é uma vida em família. Então não troque sua família por nada, não troque. Valorize a sua esposa, valorize aquela pessoa que estava com você desde o começo. E eu tenho a certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Olha, irmãos, hoje é um dia especial para mim, né? Amanhã, essas horas, eu já não tenho mais nenhum filho que não esteja casado. Meu filho mais velho casa amanhã, né? Então é o último, né? Agora nós vamos, eu e Levina, ficar realmente, oficialmente, no ninho vazio. Não temos mais ninguém em casa, não vamos ter mais ninguém. Nossos filhos, o mais velho, o neto, casa amanhã. Casa amanhã e entramos numa nova etapa da nossa família. E queridos, talvez você pergunte, pastor, valeu a pena? E eu queria dizer, valeu, viu, meu irmão? Seus filhos era aquele que você imaginava? Nem. Não, um pensava que ia fazer uma coisa, fez outra, outro vai fazer uma, faz outra. Mas, irmãos, é assim mesmo. Mas, pastor, o senhor acha que valeu a pena? O senhor faria tudo? Faria de novo. E teria o mesmo cuidado que eu tive com a minha família, que eu, modéstia à parte, não quero, mas eu creio que eu cuidei da minha família, né? E nós estamos agora passando para uma nova etapa e dando graças a Deus por esse momento, não é? E o meu desafio é que você que vem aí, nova geração que está chegando, que você possa entender, né, como as pessoas que amam a Deus, elas valorizam a sua família. Como José, embora tenha sofrido, porque talvez você não tenha sofrido nenhum um tantinho assim que José passou na vida, por causa da família. Quem entregou ele para ser escravo foram os próprios irmãos. Então, talvez, você pode até ter passado alguns perrengues na família, mas não é motivo para você abandonar seus filhos, não é motivo para você abandonar seu pai, sua mãe. É louco. Não existe isso no reino de Deus. Se é assim, tem alguma coisa errada. Precisa ser consertado urgentemente, né? Porque família, ela está no coração de Deus e a nossa família é bênção para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que você possa ser um homem abençoado, valorizando a sua família. Que Deus nos abençoe.